Olá, você que participa do grupo Mães que Clamam pelos Filhos. Mais uma vez é uma alegria estarmos aqui reunidas. Vamos orar? Pai querido, te louvamos pela oportunidade de mais uma vez nos reunir para estudar a tua palavra. Ilumina, Senhor, a minha mente e os nossos corações para que possamos entender a tua palavra e colocar em prática na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês da mensagem de hoje. E essa mensagem é bem sugestiva para nós aqui, é bem específica, né? Essa mensagem, ela tem como título Orando em Grupo. E as passagens e os trechos bíblicos foram extraídos da Bíblia e dos escritos da escritora americana Ellen White. E o verso que nós vamos, nesta manhã, meditarmos, encontra lá em Mateus, capítulo 18, versos 19 e 20. E ele diz assim: em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Como nós falamos, Mateus, capítulo 18, versos 19 e 20. Interessante, não é, queridas? Onde estiver 2 ou 3 reunidos. Neste momento, né, através aqui desta sala, nós já temos 39 pessoas reunidas. E eu não sei quantas mais irão ainda se reunir aqui conosco e quantos estarão assistindo. Mas vocês podem, o verso diz, pedir qualquer coisa e será concedido. E eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte, nesta manhã. Há algum benefício espiritual a ser recebido pela formação de pequenos grupos de estudo, oração e testemunho? Nós vemos que, diariamente, 3 vezes ao dia, nós aqui deste grupo, Mães que Clamam pelos Filhos, nos reunimos, além das madrugadas, como agora, neste momento, nos reunimos. Será que há algum benefício espiritual ao fazermos isso? Bom, veja o que a Bíblia nos responde. Primeiramente, ela apela que nós nos juntemos em pequenos grupos. E a escritora americana, ela dá, assim, algumas instruções, ela não é nem instruções, ela fala dos benefícios que isso causa na nossa vida. E um deles está descrito lá em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 195. Juntem-se pequenos grupos. Junte-se em pequenos grupos no início da noite, ao meio-dia ou cedo de manhã, para estudar a Bíblia. Observe, então, um período de oração, para que fiquem fortalecidas, esclarecidas e santificadas pelo Espírito Santo. Já começa que, neste período, nós vamos nos fortalecer. Teremos a nossa mente esclarecidas e santificadas pelo Santo Espírito. Esse trabalho deseja Cristo ver realizado no coração de cada obreiro, de cada um de nós. Se abrirmos a porta, uma grande bênção nos virá.
Anjos de Deus estarão em nossa reunião. Ai, amadas, que palavra abençoada essa que a escritora americana traz para nós. Seremos alimentadas com as folhas da árvore da vida. Que testemunhos podem ser dados desta amável convivência entre os colegas de trabalho nesses preciosos períodos, quando estamos buscando as bênçãos de Deus? Em João, capítulo 14, nos versos 13 e 14, ele diz assim, ó, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Louvado seja Deus. Então, cada um apresente sua experiência com palavras simples. Sabe, queridas, precisamos ir até o Senhor e derramar nos pés dele as nossas petições para que o seu nome seja glorificado. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Louvado seja Deus. Orando pelo batismo do Espírito Santo. Também está em Testemunhos para a Igreja, no volume 8, dessa vez, na página 22. Por que não temos fome nem sede do dom do Espírito, visto que é esse o meio pelo qual havemos de receber poder? Por que não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a respeito dele? Nós vivemos hoje momentos em que nós não estamos buscando verdadeiramente o poder, nós não temos assim aquela vontade, irmãs. A nossa natureza é tão pecaminosa que o nosso coração muitas das vezes não deseja a presença do Espírito Santo. O Senhor está mais disposto a dar-nos o Espírito Santo do que os pais terrestres a dar boas dádivas aos filhos. Pelo batismo do Espírito Santo, deve todo obreiro estar pleiteando com Deus. Sabe, queridas, principalmente você que é mãe de filhos que ainda são pequenos, são crianças, que você ainda tem um poder, uma autoridade, né, sobre eles, e estão formando o caráter de seus filhos, ensine-os a ter um relacionamento pessoal com Jesus e com o Espírito Santo. Antes mesmo de você ensinar o seu filho que ele deve ler a Bíblia, que ele deve ir à igreja, ensine-o a conversar com Jesus. Quando ele estiver com algum problema escolar, com alguma aflição, às vezes para nós que somos adultos parece que é uma bobagem, mas para a criança é algo importante. Ensine ele a buscar em Jesus solução para os seus problemas, a abrir o coração. Às vezes as crianças fazem pirraça, né? Ficam bravas, ao invés de ficarmos recriminando, brigando e às vezes até batendo. Não, ensine a criança a ir até Jesus, a falar para Jesus que ele não se comportou bem e que ele precisa da ajuda de Deus para ter um comportamento diferente. Assim como nós. Os grupos, como estamos aqui hoje, devem se reunir para pedir auxílio especial, sabedoria celestial, a fim de que saibamos como fazer planos e executá-los com sabedoria. Sim, queridas, precisamos nos colocar diariamente aos pés de Deus, aos pés do Espírito Santo e clamarmos por sabedoria para sabermos o que vamos falar
o que vamos pedir, que às vezes nós não temos sabedoria nem para pedir as bênçãos de Deus. Pedimos o que não precisamos e negligenciamos aquilo que realmente carecemos. Em João 14, 13, 14, né, diz, né? E eu farei o que vocês pedirem. Continuemos, amadas, a clamar, orando pelo batismo do Espírito Santo. Enquanto os que assim oravam prosseguiam com seus ansiosos clamores, por vezes lhe vinha um raio de luz procedente de Jesus para lhe reanimar o coração e iluminar o rosto. Veja, a escritora aqui está dizendo que em uma das suas visões, ela viu que enquanto aqueles que buscavam fervorosamente o batismo pelo Espírito Santo, eles, ela, 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 ela viu algo que lhe chamou a atenção. Olha só aqui, deixa eu só passar o slide para que a gente veja. Os que oram no tempo da sacudidura. Olha o que ela diz. Quando ela teve a visão e ela viu aquelas pessoas que estavam ali orando persistentemente, ansiosas, clamando por Deus, alguns, diz ela, vi eu, não participavam dessa agonia e lutas, pareciam indiferentes e descuidados. Vejam, amadas, vivemos hoje dias muito difíceis. Nós estamos presenciando, mesmo no nosso grupo, várias das nossas irmãs doentes, necessitando de ajuda. Vemos nossos filhos muito rebeldes. E muitas de nós estão aqui clamando a Deus pelos nossos filhos, pela nossa saúde, pelos nossos familiares. Porém, nós vemos muitas que não fazem isso, que vivem essa vida também com essas dificuldades, mas não estão buscando a Jesus. E a escritora continua dizendo que não se opunham às trevas que rodeavam, e estas os envolviam semelhante a uma nuvem densa. Olha só essa frase dela: os anjos de Deus deixavam estes e iam em auxílio dos que se afligiam em oração. Vi anjos de Deus apressarem-se para assistir a todos os que lutavam com suas forças a fim de resistir aos anjos maus e procuravam auxílio, clamando a Deus com insistência. Olha, queridas, os anjos de Deus, porém, abandonavam os que não faziam esforços para conseguir auxílio e eu os perdia de vista. Que verso, que palavra tão importante para nós. Veja que ela diz que aqueles que buscavam o poder no Espírito Santo tinham a seu dispor ainda mais anjos para lhes fortalecer. Eu acredito que, assim como eu, vocês vivam experiências, muitas das vezes, difíceis. E parece que uma força, não parece, essa força é o Espírito Santo. Muitas das vezes que a gente acha que não tem, e essa força cresce dentro de nós e nos ajuda a prosseguir nessa luta. E aí ela diz que
Ao ver esta cena, isso está em Primeiros Escritos, página 270. Ela diz que perguntou a significação da sacudidura, que aí aquelas cenas que ela vira, e foi-lhe mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Sabe, amadas, em Apocalipse, gostaria de convidar vocês a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 3, e os versos é o 18 e o 21. Precisamos ter isso em mente, amadas. Ele diz assim: eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. A minha Bíblia é na nova versão transformadora, então ela pode ser um pouquinho diferente da sua, mas é o capítulo 3 de Apocalipse, versos 18 a 21. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrepende-se. E olha o que diz o verso 20. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amadas, Deus aqui está nos convidando a termos um almoço, uma refeição com Ele. Eu estou à porta. Vocês já imaginaram escutar a sua porta bater e, ao abrir, você ver Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, se apresentando para conversar com você? Nós temos essa oportunidade diariamente, no momento que quisermos. E por que estamos tão fracas, tão debilitadas, se temos à nossa disposição esse Deus bondoso, poderoso, que quer estar conosco? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Jesus está voltando. Eu preciso ensinar aos nossos filhos aquilo que é verdadeiramente importante. Muitas das vezes nós valorizamos as coisas e não valorizamos aquilo que realmente importa, que é a comunhão com Deus. É passar tempo juntos em oração, com a sua família, com o seu cônjuge, com o seu filho, aqui, como nós estamos fazendo nesta madrugada. Se queremos fazer progresso na vida espiritual, precisamos orar muito. Veja, não é orar pouco, ou é orar mais ou menos. Precisamos orar muito. Precisamos orar no início da programação, da proclamação da mensagem da verdade. E quanto nós temos orado? Ela fala que lá no início, né, quando eles começaram a divulgar a luz que eles haviam recebido da palavra de Deus, a mensagem da verdade,
Eles intensamente clamavam a Deus. E ela diz que frequentemente empregavam horas inteiras em fervorosas orações. E hoje, os nossos perigos atuais não são maiores do que houve no passado? Claro que são, amadas. Hoje, mais do que nunca, nós carecemos de buscar em Deus forças para vencermos as ciladas que o inimigo coloca na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Esta mensagem de hoje tem como objetivo convocar você a participar deste grupo, a buscar momentos especiais de oração com o Espírito Santo, a clamar a Deus por misericórdia. Nossos filhos estão extremamente rebeldes. Seu coração se voltam para as coisas deste mundo. E muitas das vezes nós também. Quando eu prego isso aqui, amadas, eu estou pregando para mim também. Precisamos passar tempo juntos em oração. Além da nossa oração individual, você precisa clamar junto com outras pessoas para também se fortalecer e fortalecer o próximo. Para concluir nesta manhã, esses momentos que estamos aqui vivendo, quando sinceramente tivermos fome, sede e suspirarmos e clamarmos em nossas orações com singeleza de mente, rogando porção dobrada do dom do Espírito Santo, ele virá. Amém? Quando ele fizer morada em nós, então seremos fortalecidas, iluminadas, santificadas, capacitadas e preparadas para fazer a vontade de Deus. Então, e somente então, falaremos e pregaremos e ensinaremos a respeito dessa importante experiência pessoal. Sim, queridas. Olha o que Atos 2:1-14 fala para nós. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Queridas, naquele momento, o dom do Espírito Santo foi ali concedido aos discípulos para que eles pregassem com poder o Evangelho e alcançassem a nação, alcançassem o mundo. Não podemos mais nos dar ao luxo de ser indiferentes ou descuidadas. Devemos ser fervorosas e dedicar tempo para agonizar e rogar por um maior derramamento e dotação do Espírito Santo de Deus. Somente quando pedimos e oramos é que recebemos. Anjos de luz vêm nos auxiliar a orarmos por maior força espiritual e poder do Espírito Santo, quer a sós, nos pequenos grupos ou em nossas igrejas. Há muitos pregadores, professores e membros da igreja hoje, mas Deus está em busca de campeões da fé. Você e eu somos um deles?
temos buscado, assim, estamos agonizando diante de Deus, querendo morrer o eu e pedir que Deus ressuscite em nós o caráter de Jesus perdido lá em Adão?